Capítulo 12. Parte 1. Enquanto a senhorita Linton passeava pelo parque e pelo jardim, sempre silenciosa e quase sempre chorando, e enquanto seu irmão se fechava entre livros que nunca abria, numa contínua esperança, ao que eu supunha, de que Catherine, arrependendo-se da sua conduta, viesse espontaneamente pedir-lhe perdão e procurar fazer as pazes, ela se recusava a comer, provavelmente pensando que, a cada refeição, Edgar perderia o apetite devido à sua ausência, e que só o orgulho o impedia de correr a lançar-se aos seus pés, e eu cumpria, como se nada houvesse acontecido, as minhas obrigações, convencida de que a granja só alojava uma única pessoa sensata, eu. Não mostrava pena da jovem senhorita Linton, nem preocupação pela minha patroa, nem prestava muita atenção aos suspiros do meu amo, que ansiava por ouvir pronunciar o nome da esposa, já que não lhe podia ouvir a voz. Resolvi que eles se arranjassem como melhor pudessem, mas, como aquilo estava demorando, regozijei-me quando as coisas pareceram progredir. No terceiro dia, a senhora Linton abriu a porta do quarto e, tendo acabado com a água que havia no jarro, pediu um novo suprimento e uma tigela de mingau, pois temia estar morrendo. Isso me deu a impressão de ser dirigido aos ouvidos de Edgar, por conseguinte, nada disse e levei-lhe uma xícara de chá e torradas. Ela comeu e bebeu avidamente e depois mergulhou outra vez nos travesseiros, retorcendo as mãos e gemendo. "Oh, quero morrer!" exclamou. "Quero morrer, pois ninguém se importa comigo." Não devia ter tomado o chá. Algum tempo depois, porém, ouvi-a murmurar: não quero morrer, ele ficaria contente, não gosta nem um pouco de mim. Não sentiria a minha falta. "Deseja alguma coisa, senhora?" perguntei, mantendo exteriormente a compostura, apesar do abatimento do seu rosto e do seu jeito estranho e exagerado. "Que é que aquela apática criatura está fazendo?" quis ela saber, afastando a farta e emaranhada cabeleira do rosto encovado. "Teve um ataque de letargia ou morreu?" "Nem uma coisa nem outra", respondi, "se é ao Sr. Linton que se refere. Acho que está bastante bem, embora demasiado entregue aos seus estudos. Está sempre entre os livros, já que não tem outra companhia." Eu não deveria ter dito isso, mas não podia deixar de pensar que ela estava representando. "Entre os livros!" exclamou ela, horrorizada. "E eu aqui, morrendo. À beira do túmulo. Meu Deus, será que ele sabe como eu estou?" continuou ela, olhando para o seu reflexo no espelho que pendia da parede fronteira. "Aquela é Catherine Linton? Ele imagina que eu estou representando, talvez. Você não lhe pode dizer que é terrivelmente sério? Nelly, se não for demasiado tarde, tão logo eu saiba como ele se sente, escolherei entre deixar-me morrer de fome. Isso não seria castigo, a menos que ele tivesse coração, ou ficar boa e deixar esta terra." "Você está falando a verdade a respeito dele?" "Cuidado. Ele é mesmo tão indiferente pela minha vida?" "Bem", e respondi, "o patrão não sabe que a senhora está assim tão alterada, e, naturalmente, não teme que se vá deixar morrer de fome." "Acha que não?" "Não lhe pode dizer que sim?" volveu ela. "Convença-o. Diga-lhe que tem a certeza de que sim." "A senhora esquece", retruquei, "que comeu alguma coisa esta noite e que amanhã sentirá os bons efeitos da comida." "Se eu tivesse a certeza de que isso o mataria", interrompeu ela, "eu me mataria em seguida." Foram 3 noites desgraçadas, em que não fechei os olhos, e, oh! Que tormentos passei. Senti-me acossada por fantasmas, Nelly. Mas estou começando a achar que você não gosta de mim. Que estranho. Pensei que, embora todo mundo se odiasse e desprezasse mutuamente, ninguém podia deixar de me amar. Mas agora todos se transformaram em inimigos, eu sei que se transformaram. As pessoas daqui. Que coisa terrível, morrer rodeada pelos seus rostos frios. Isabela, horrorizada, com medo de entrar no quarto e de assistir à partida de Catherine, e Edgar, de pé, solenemente, assistindo ao fim, e depois agradecendo a Deus por ter restituído a paz à sua casa, e voltando para os seus livros. Que diabo tem ele que fazer com os livros quando eu estou morrendo? Não podia tolerar a ideia, que eu lhe pusera na cabeça, da filosófica resignação do marido.
Revolvendo-se na cama, aumentou a sua febril agitação até a loucura e rasgou o travesseiro com os dentes, depois, erguendo-se, ardendo, pediu que lhe abrisse a janela. Estávamos no meio do inverno e o vento soprava, forte, de nordeste, de modo que objetei. As cambiantes expressões do seu rosto e o desassossego das suas atitudes começaram a alarmar-me, trazendo-me à lembrança a sua antiga doença e a recomendação do médico de não a contrariar. Um minuto antes, ela estava violenta, agora, apoiando-se num braço e não reparando na minha recusa em lhe obedecer, parecia divertir-se infantilmente, puxando as penas através dos rasgões que tinha feito e arrumando-as no lençol, conforme as diferentes espécies, a sua mente desviara-se para outras coisas. Esta é uma pena de peru, murmurou para si mesma, e esta é de pato selvagem, e esta é de pombo. Ah, põem penas de pombos nos travesseiros, não admira que eu não pudesse morrer. Tenho de me lembrar de jogá-la no chão, quando me deitar. E esta é de galinhola, e esta, seria capaz de a reconhecer entre 1000, é a pena de um pavoncino. Bela ave, esvoaçando sobre as nossas cabeças, no meio da charneca. Queria alcançar o seu ninho, pois as nuvens tinham tocado os cumes e ele sabia que a chuva não tardaria. Esta pena foi apanhada na charneca, a ave não foi morta, vimos o seu ninho no inverno, cheio de pequeninos esqueletos. Eatif pôs uma armadilha por cima dele e os pais não ousaram chegar perto. Filo prometer que nunca mais atiraria num pavoncino depois disso, e ele cumpriu a promessa. Mas há mais aqui. Ele atirou nos meus pavoncinos, Nelly. Há alguma pena vermelha? Deixe-me ver. Pare com essa brincadeira de bebê. Interrompi, tirando-lhe o travesseiro e virando os buracos para o lado do colchão, pois ela estava tirando as penas às mancheias. Deite-se e feche os olhos, a senhora está delirando. Que confusão! As penas estão esvoaçando que nem flocos de neve. Pus-me a recolhê-las pelo chão. Vejo em você, Nelly, continuou ela, como se sonhasse, uma mulher idosa. Você tem cabelos grisalhos e ombros inclinados. Esta cama é a caverna das fadas que há debaixo de Peniston Crag, e você está juntando flechas de gnomos para matar as nossas novilhas, fingindo, enquanto eu estou por perto, que são apenas pedaços de lã. Assim será você daqui a 50 anos, bem sei que você agora não é assim. Não estou delirando, você está enganada, ou eu acreditaria que você era realmente uma bruxa velha e que eu estava na caverna das fadas. Sei bem que é noite e que há 2 velas em cima da mesa, fazendo o armário preto brilhar como se fosse de azeviche. O armário preto? Onde é que ele está? Perguntei. A senhora está sonhando em voz alta. Está encostado à parede, como sempre esteve, replicou ela. Mas parece estranho, vejo um rosto nele. Não há nenhum armário preto no quarto, e nunca houve, disse eu, voltando a sentar-me e abrindo o cortinado, de maneira a vê-la. Você não está vendo aquele rosto? Insistiu ela, olhando para o espelho. E, por mais que me esforçasse, não conseguia fazê-la compreender que era o seu próprio rosto. Assim, levantei-me e o cobri com um xale. Ainda está lá, atrás do xale. Persistiu ela, angustiada. E se mexeu. Quem é? Espero que não saia quando você se for. Oh, Nelly, o quarto está assombrado. Tenho medo de ficar só. Peguei-lhe na mão e pedi-lhe que se controlasse, pois uma sucessão de arrepios lhe sacudiu o corpo e ela continuava a olhar na direção do espelho. Não há ninguém aqui. Insisti. Era o seu próprio rosto, Senhora Linton. O meu próprio rosto. Repetiu ela. E o relógio está batendo meia-noite. Então, é verdade. É horrível. Os seus dedos agarraram as roupas, cobrindo com elas os olhos. Tentei correr até a porta, com a intenção de chamar o Sr. Linton, mas um grito agudo obrigou-me a voltar. O xale caíra do espelho. O que foi? Gritei. Acorde, Senhora Linton. Aquilo ali é o espelho, e a senhora está se vendo refletida nele, e a mim também, a seu lado. Trêmula e confusa, ela se agarrou a mim, mas a expressão de pavor foi aos poucos dando lugar a um rubor de vergonha. Oh, meu Deus! Pensei que estava em casa, e suspirou. Pensei que estava no meu quarto, no Morro dos Ventos Uivantes.
Estou muito fraca e confundo as ideias, por isso gritei. Não diga nada, mas fique aqui comigo, tenho medo de adormecer, tenho sonhos horríveis. Um sono profundo lhe faria muito bem, senhora, retruquei. Espero que este sofrimento não a faça jejuar outra vez. Oh, se ao menos eu estivesse na minha cama, na minha antiga casa. Prosseguiu ela, amargamente, torcendo as mãos. E aquele vento agitando os abetos, ao lado da janela. Deixe-me senti-lo. Vem diretamente da charneca. Deixe-me respirá-lo. A fim de acalmá-la, abri a janela por alguns segundos. Uma rajada de vento gélido entrou, fechei a janela e voltei para o meu posto. Ela agora estava quieta, o rosto banhado em lágrimas. A exaustão do corpo apossara-se do seu espírito, a nossa arrebatada Caterine nada mais era, naquele momento, do que uma criança chorosa. Há quanto tempo estou fechada aqui? Perguntou ela, como que acordando subitamente. Desde a noite de segunda-feira, respondi, e agora é a noite de quinta-feira, ou melhor, a manhã de sexta. O quê? Da mesma semana? Exclamou ela. Tão pouco tempo assim? Não é pouco, para quem viveu apenas de água fria e maus pensamentos, observei. Parece-me que foi há tanto tempo. Murmurou ela, em tom de dúvida. Deve ter sido há mais tempo. Lembro-me de estar na sala, depois de eles discutirem, de Edgar me provocar cruelmente e de eu subir para este quarto, desesperada. Assim que tranquei a porta, vi tudo preto e caí no chão. Não pude explicar a Edgar que tinha certeza de que ia ter um acesso ou enlouquecer, se ele continuasse a me irritar. Não podia falar nem pensar direito e ele não percebeu o meu sofrimento, só tive forças para fugir dele e da sua voz. Antes de voltar a mim, o dia começava a clarear. Nelly, vou lhe contar o que pensei, o pensamento que não me tem largado e que quase me fez perder a razão. Pensei, enquanto estava caída no chão, com a cabeça encostada ao pé daquela mesa e os meus olhos mal distinguindo o quadrado cinzento da janela, que estava fechada na cama com painéis de carvalho, lá em casa, e o meu coração doía com uma tristeza tão grande que, ao acordar, não consegui lembrar-me de que era. Procurei descobrir o que poderia ser, mas, estranhamente, todos os últimos 7 anos da minha vida pareceram desaparecer. Não me recordava de um só minuto deles. Eu era criança, meu pai acabara de ser enterrado e o meu sofrimento era provocado pela separação que Hindley ordenara, entre mim e Atif. Eu estava sozinha, pela primeira vez, e, despertando de um rápido sono, após passar toda a noite chorando, levantei a mão para abrir os painéis, e a mão bateu no tampo da mesa. Arrastei-me pelo tapete e a memória voltou-me. A angústia deu lugar a um paroxismo de desespero. Não posso dizer por que me sentia tão desgraçada, deve ter sido uma loucura temporária, visto não haver praticamente causa. Mas suponha que aos 12 anos eu tivesse sido afastada do Morro dos Ventos Uivantes e de todas as minhas primeiras amizades, como aconteceu com Yatif, e de repente me visto convertida na senhora Linton, proprietária da granja Trush-Croix e esposa de um estranho, exilada, portanto, expulsa daquilo que for o meu mundo. Você pode fazer uma ideia do abismo em que me senti atirada. Abane a cabeça à vontade, Nelly, você contribuiu para transtornar-me. Devia ter falado com Edgar, devia, e feito com que ele me deixasse em paz. Oh, sinto-me ardendo. Como gostaria de estar lá fora. Como gostaria de ser novamente menina, meio selvagem e livre, rindo das injúrias e não quase enlouquecendo ao peso delas. Por que razão mudei tanto? Por que motivo meu sangue se tumultua com algumas palavras apenas? Tenho a certeza de que voltaria a ser a mesma, se pudesse estar entre as urzes, naquelas colinas. Abra outra vez a janela, escancare-a. Depressa, por que é que você não se mexe? Porque não quero que a senhora morra de frio, respondi. Você não quer dar-me uma oportunidade para viver, retrucou ela, obstinadamente. Mas eu ainda não estou inválida, vou abri-la eu mesma. E, deslizando para fora da cama, antes que eu a pudesse impedir, atravessou o quarto com andar cambaleante, abriu a janela e debruçou-se, sem ligar para o ar gelado, que parecia cortar-lhe a carne como se fosse uma faca.